Gente, parabéns ao Amazonas. Após protestos, o governador do Amazonas recua e decide reabrir os comércios. Vocês estão de parabéns, tem que ir na rua mesmo e não pode deixar acontecer simplesmente que vem uma ordem de cima e manda todo mundo ficar em casa. Isso não dá, gente. Não acho. O que aconteceu? Na manhã do sábado, dia 26, lojistas e trabalhadores no centro de Amazonas foram manifestar contra um declarado do governo estadual que proibiu a abertura por 15 dias, gente. Serviços que não são consideráveis essenciais eram para fechar até dia 10 de janeiro. Por causa da alta de casos do Covid. Bom, essa data de 10 de janeiro, a gente conhece bem aqui, porque aqui tem a mesma coisa. Razão, a ocupação de leitos de UTI no estado chegou a 89%. O prefeito de Manaus criticou as restrições. Não foi negociado com ninguém uma medida autoritária e ditatorial. Pois é, o pessoal reagiu, lojistas, trabalhadores exigiram para reabrirem as lojas para o pessoal poder começar a trabalhar novamente e foram ouvidos. Foram ouvidos, porque realmente eles foram nas ruas, trancaram as ruas, o pessoal de carro não podia mais passar e conseguiram ser ouvidos. O que aqui a gente não consegue, infelizmente. Vocês estão de parabéns, muito legal. O governo ficou de joelho e ontem eu vi num outro vídeo, o governador fez uma declaração e nela ele decidiu reabrir o comércio. Ele falou em liberação de abertura de estabelecimentos comerciais de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Fora sábado e domingo, só funciona o delivery ou drive-thru. Shopping centers também funcionam de segunda a sexta, do meio-dia até as 20 horas, com exceção sábado e domingo, apenas delivery e drive-thru. Bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências e flutuantes que funcionam como restaurantes irão funcionar durante 6 horas por dia. Isso ainda vão fazer um ajuste para entender o que funciona com café da manhã. Alguns funcionam para o almoço e outros para o jantar. Lembrando que eles só funcionarão até 22 horas à noite. Mas, gente, olha, fiquei realmente de boca aberta. Como se a gente exige e fica forte e o pessoal junto, porque não eram apenas algumas pessoas, eram centenas de pessoas lutando para o mesmo projeto, né? Pela reabertura. E se a gente vai firme e não deixa simplesmente deixar se enrolar, então tem boa chance também de o governo ficar de joelho. E isso que aconteceu em Manaus, fico super contente. Infelizmente aqui com a gente faz manifestações, são proibidos. Até agora a gente ia para a virada do ano a Berlim, porque era previsto uma demonstração grande na virada do ano, de 31 para dia 1º. E a cidade de Berlim proibiu a manifestação.
Mas a gente tem que ver que nos anos anteriores, sempre nessas datas, tiveram manifestações, sem problema nenhum. Agora, eles proibiram. Então, realmente, me pergunto aqui, numa ditadura, se a gente está se encontrando realmente numa ditadura aqui, né? Porque cada vez mais as coisas são proibidas. E outra coisa, antes encontrei uma conhecida nossa, que o irmão dela tem uma grande loja de tecidos, de roupas, né? E eles também tinham que fechar a partir do 16 de dezembro para até agora, dia 10 de janeiro, por enquanto. Onde eu já mostrei para vocês, lógico que vocês sabem disso também, que eles agora nesses dias têm a maior venda, né? E o governo decidiu então para todos eles fecharem, tanto como os hotéis, já tinham fechado antes, né? A diferença é o seguinte: os hotéis e a gastronomia recebem 75% da perda da fatura, do faturamento. E eu falei com ela, e o mano que tem uma loja realmente grande aqui no centro da cidade, eles têm no mínimo 16 funcionários na loja, tem mais uma, como é que a gente diz? Faturamento? Não. Fração? Não. Uma empresa onde eles fazem a própria roupa, né? Que fica perto aqui. Então eles têm mais do que 25 empregados. Eles trabalham com 3... ai meu Deus, faturas? Não me lembro. Empresas na Croácia para fabricação de roupas, 10. E já no primeiro lockdown, no início de abril, meados de março, né? Eles também já tinham que fechar. E o mano dela disse: olha, eu vou fazer de tudo para ajudar também os outros produtores na Croácia para tentar então aguentar esse tempo. E naquela época o governo pediu então para muitas empresas fazerem um certo... Agora, hoje me faltam palavras, né, gente? Me faltam as palavras. Pediu então para certas empresas fazer um orçamento e entrar com esse orçamento com o pedido para o governo, então para ele decidir se esses produtores podiam também, em vez de fazer roupa, fazer as máscaras e roupas, etc. E esse dono, o mano dela, também entrou com um pedido também para ajudar essas 3 produções na Croácia e também a própria produção aqui. E não conseguiu um pedido do governo. Infelizmente. Enquanto o governo comprou máscaras e vestidos da China. Infelizmente, as coisas aqui não funcionam como a gente gostaria que funcionassem. Além do mais, eles não receberam ajuda. Isso, pelo jeito, ela me disse que isso para eles não vale. Vale só para restaurantes e hotelaria. E eles não conseguiram ajuda. Só a única coisa que eles conseguiram foi um crédito do Banco Federal, né, com os juros acima dos bancos comerciais. Pois é, gente. E nada de ajuda. Ajuda só ia conseguir se realmente gastasse tudo aquilo que poupasse, né? Então o governo exigiu da empresa deles, primeiramente, gastarem aquilo que eles, nos últimos anos, conseguiram colocar de lado
de reserva. E a partir de aí, eles talvez iam conseguir uma ajuda do governo. Então a situação aqui está preocupante, mais do que preocupante. E cada vez mais quando eu escuto de outros que realmente conseguem um resultado, que nem agora em Manaus, que nem há 2 semanas em Búzios, Rio de Janeiro. Fico muito contente porque todos nós estamos lutando. Nós temos seguidores também de Manaus, do Rio também, vários. Então vocês estão de parabéns. Vocês estão levando os direitos da Constituição acima e que a gente aqui, infelizmente, não consegue. Né? O governo faz de conta que parte da população não existe ou são aqueles chamados negadores do corona. Que, na verdade, o pessoal, eu não conheço ninguém que nega o vírus. Todos nós sabemos que esse vírus, como outros tantos, existem e que também esse vírus pode ser fatal. Ninguém disse que esse vírus não existe ou não seja fatal. Pode acontecer, mas a nossa dúvida é, como sempre, eu gosto de me repetir nesse caso, para também os últimos saberem que nesse canal a gente não duvida do vírus, mas duvida sim das medidas feitas pelo governo, se isso realmente tudo como foi feito faz sentido e se o governo não deveria, que nem em Manaus, voltar a recusar essas medidas e ver se ele não consegue proteger uma certa população de outra maneira, né? Em vez de atingir todo mundo com restrições absurdas. Gente, um grande abraço, fiquem bem, parabéns ao Manaus, para todos vocês que estavam na rua, muito legal, muito obrigado para todos nós humanos aqui nessa terra. Vão adiante e parabéns, até mais.